Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação. Tô aqui hoje com o Diego Quaglia. E aí, gente, prazer estar aqui de novo. E a Debbie Garcia, do canal Entre Besta. Oi, gente, como vão vocês? Muito obrigada por me convidar. E hoje a gente tá aqui pra falar de Mary Max, né, no nosso 99º programa, assim, um número muito especial, né, porque a gente tá chegando no 100, eu ainda não sei o que eu vou fazer pro 100, provavelmente vai ser um programa genérico, como as pessoas sempre fazem, de agradecimento, tipo, nossa, obrigado, vamos fazer por aqui e tal, mas no futuro vai vocês vão descobrir. Vai ser o quadro descobrir. do Faustão do David. Exatamente. Pode ser tipo os erros de gravação do podcast, né? Ah, infelizmente eu excluí todos aí recentemente. Até me fudi porque eu fui reouvir um programa, eu percebi que tava com erro e não teria como corrigir. Qual programa? Aí nossos ouvintes escutam, né? E descubram sozinho depois. É bom que isso gera engajamento. Descubram sozinhos. Mas falando, né, de Mary Max, do Adam Elliott, que é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Então nada mais justo do que ele ser quase nosso 100º programa, né? Um filme muito especial, assim, pra mim. Então trouxe pessoas muito especiais pra falar dele também. Que fofo. Ah, vocês estão ligados. Eu queria perguntar, começando pelo Diego, né? Porque eu sei que a Deb, ela viu só pro filme, ela viu só pro podcast, mas qual foi o primeiro contato de vocês com Mary Max, né? Tipo, o meu... Ai, cara, é um negócio muito maluco, assim, mas eu lembro que eu comprei o DVD porque ele era stop motion, né? Tipo, eu sabia que era um filme com massinha, e ele era um filme que tinha um pôster diferente, né? Tipo, ele era essa coisa mais sépia, preto e branco, nossa, que diferente, né? E tal. E aí eu vi, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, fiquei obcecado com o filme, né? Tipo, via e revia e tal. Aí eu fiz minha irmã mais nova se apaixonar pelo filme também. Tanto que ela sabe as falas de cor, assim, junto comigo. E é um filme que, sei lá, eu revejo pelo menos uma vez por ano, assim, que é muito querido meu. Mas e você, Diego? Então, David, olha, esse filme, eu lembro muito dele, que eu vi ele a primeira vez, porque ele começou a viralizar nessas páginas de cinema do Facebook ainda, sabe, cara, assim, as frases do filme, os momentinhos do filme, sabe? E eu tava naquele momento onde eu vi aquele filme As Bicicletas de Belleville, na Cultura, né? Eu lembro que eles passavam em alguma sessão da Cultura, né? E eu tava afim de ver umas animações mais adultas, digamos assim, por falta de palavra melhor. E aí eu vi esse filme no Facebook e tal, e eu vi ele. E eu acho que foi por volta do quê, cara? Deve ter sido por volta do quê, mais ou menos? Sei lá, 2013, 2014, por aí, sabe, cara? Assim. E aí eu fui ver o filme, achei muito lindo e tal. Gostei bastante. Diferente de você, não é um filme que eu desenvolvi uma relação de... como eu vou dizer, de amarra sanguínea, sabe, com o filme, sabe, assim, de estar colado com o filme, mas é um filme que eu muito aprecio. Eu acho que faz sentido isso, porque eu acho que ele é um filme que toca muito em várias arestas, nossa, né, como pessoa, como ser humano, né, eu acho que é um filme que fala muito sobre várias questões que a gente lida todos os nossos dias e pensa diariamente, assim, sabe, para bem e para mal. Então, sim, eu vi o filme por causa do podcast, mas ele era um filme que já tava meio que no meu radar faz um tempo, né? Eu tinha uma noção mais ou menos vaga de que ele era uma animação stop motion mais adulta, né? Mas aí eu me surpreendi um pouquinho, né? Com o quão adulto ele chega a ser às vezes. E no sentido de que uma coisa que eu acho que... Eu não sei se muitas pessoas vão ter noção ou concordar, mas que eu acho que uma história adulta não é uma história que tem sexo e violência, mas é uma história que crianças não vão entender, sabe? Que tem temas que são um pouco complexos demais para uma criança ou até mesmo um adolescente entender. A gente já falou aqui de algumas animações adultas, né? Que a gente sempre cai naquele debate, será que se alguma criança vê ou não, o que ela vai achar e tal. Essa eu acho que realmente uma criança não vai ter a dimensão da parada toda, assim, isso pode até afugentar. Acho que isso é balela, Diego. Acho que, tipo, no fim das contas a gente sempre discute, mas nunca tem como medir, assim, porque, por exemplo, a minha irmã mais nova, eu coloquei pra ela ver, né, Mary Max e tal, ela amou, mas, por exemplo, Persepolis ela achou um saco, né, e, tipo, mesmo Persepolis tendo um apelo mais infantil, assim, do que Mary Max, por exemplo, né, então acho que é tudo muito relativo, né, tipo, a como é a criança, o que ela tá acostumada a ver e tal. Com certeza. Tipo, sei lá, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, né? Tipo, eu já tava entrando na adolescência, mas você não tem, tipo, uma mente mais formada, assim, né? De, nossa, eu vou sentar e apreciar essa narrativa super mais sensível aqui que tá sendo feita em stop motion. Eu nem digo sobre isso, né? Eu acho que eu digo mais, eu concordo com você, mas eu digo mais no sentido que é um filme bem pesado, né? Assim, né? Eu penso mais no sentido de que é um filme que é bem triste, sabe? Pega bem no âmago da solidão humana, sabe? Uhum. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu fico pensando que, por exemplo,
Quando o Viagem de Chihiro saiu nos cinemas no Brasil, eu tinha uns 7 anos, eu fui assistir no cinema e foi, tipo, um filme que mudou Viagem de totalmente Chihiro é a um minha exemplo. vida, sabe? Só que eu conheço um monte de gente que foi ver o filme mais velho até que achou um saco, sabe? Quando eu vi mais novo, eu achei um saco, assim. Eu passava na cultura, nossa, que filme chato, filme estranho, esquisito, sabe? Porque ele tem esse ritmo mais compassado que você não tá acostumado. Porque ele é mais lento, né? Então, realmente não dá pra saber. Com certeza, com certeza. E é interessante, né, que o Adam Elliott, ele é um diretor que desenvolve um estilo próprio de animação, né? No caso, ele descreve, né, como argilografia, né, numa tradução muito bom, dele, que nas palavras dele, né, tipo, é uma combinação de argila com biografia, né, especialmente com a técnica claymation de animação, que é essa animação de massinha que a gente comentou e tal, porque todos os filmes dele, eles exploram, né, detalhes da vida de pessoas reais, né, e, tipo, isso, querendo ou não, é a base, assim, pra todo o trabalho dele. Ele não é um cara com longas metragens, ele é um cara que tem curtas, assim, inclusive daria pra dizer que vários curtas dele, eles meio que formam uma unidade familiar, né, porque tem um curta chamado Uncle, tem um curta chamado Primo, né, e tem um outro que é tipo o Harvey Crumpet, e todos eles, tipo, são na mesma pegada do Mary Max, né, no sentido de que eles são curtas muito mais melancólicos, né, e que eles usam o stop motion, tipo, pra salientar uma estranheza do mundo, uma certa agressividade, assim, pra aquele ambiente com os personagens, que, tipo, eles também são estranhos, né, eles têm uma aparência menos normal do que a gente tá habituado, até, tipo, sei lá, pra um formato menos sóbrio, assim, stop motion, pegando, por exemplo, o que a Aardman faz, né, por mais que, por exemplo, a Aardman, ela não trabalhe com bonecos que eles representam, tipo, uma fisicalidade muito humana, né, eles têm um design que é um cartunesco mais amigável, né, eles são formas mais redondinhas, sim, assim, sim. inofensivas, enquanto, tipo, Sim. é uma característica padrão, assim, dos filmes do Adam Elliott, as formas serem distorcidas, assim, até nos personagens. Você pode até dizer, né, que isso é uma coisa meio disforme, né, na forma que eles são criados, tal, assim, os personagens dele, né, assim, na aparência, tal, assim. Sabe, o mundo dele tem uma coisa meio disforme, né, esse sentimento de estranheza, assim. Ele me lembra como que os desenhos dos anos 90, você tinha muito mais desenhos em que os personagens eram deliberadamente feios, sabe? Que é uma coisa que hoje em dia você não encontra muito. E eu não penso só coisa, tipo, as coisas do John Crick-Faluzzi, que é o lixo de ser humano, tipo Ren Stimpy, mas o próprio Arnold, por exemplo, os personagens, eles tinham umas aparências que eram muito mais pé no chão, sabe? Do que o padrãozinho de desenho animado, que é mais amigável, mais afável. Nossa, total, Debbie. E é até interessante você ter falado isso, porque, querendo ou não, né, a formação do Adam Elliott, o primeiro curta dele, é desse período, dos anos 90. Então, tipo, é interessante parar pra pensar como, ao longo do tempo, ele, tipo... Até porque ele tem uma postura, né, meio autor do Calvin Haroldo, assim, de, tipo, não se vender a fazer nada que seja comercial, sabe? Não deixar que as obras dele sejam hiper comercializadas, assim. Pô, é interessante ver que ele, enquanto um autor, né, ele não abandonou isso quanto estilo. Ele até se radicalizou um pouco nisso, né? Levando em conta que, tipo, os outros trabalhos dele eram curta e Mary Max é, tipo, uma síntese dos outros trabalhos dele, só que é num longa-metragem. Uhum. E sobre o filme em si, ai, cara... que é foda falar dele, que é um filme que me toca muito, né? E eu gosto de tudo, assim, desde o começo. Quando ele brinca, né, de fazer o plano geral, assim, das casas e passando pelos objetos. É um momento de demonstração, né, que esse é, tipo, o maior trabalho da carreira dele até então, por ser um longa-metragem. Mas também, tipo, é um trabalho muito único, assim, de explorar, né, o design, já de estar como que vai ser o tom do filme, né? Porque, tipo, a gente vê aquela vizinhança, aquelas casinhas com essa cor mais marrom e tudo meio desbotado e velho, né? Até a gente entrar no mundo da Mary, e aí, tipo, é um mundo que é narrado por um narrador externo, né? E até o jeito que ele descreve ela, apesar dela ser, tipo, uma personagem mais amigável naquele ambiente, né? Tipo, com olhos de lama e uma marca de nascença da cor de cocô, assim. É, tipo, sempre essa coisa de puxando mais pra baixo, né? Sempre puxando, tipo, a imperfeição dos detalhes e, tipo, um realismo maior pros personagens, sabe? Pô, acho sensacional que, por exemplo, tem uma brincadeira que logo na primeira cena, né? Tipo, ele vai passando pelo bairro, ele pula pros cachorros, né? E aí, tipo, os cachorros, tipo, tentando transar, e aí a gente tá vendo todo o ponto de vista da Mary, né? E aí o narrador, ela queria ter algum amigo ou irmãos com que ela pudesse brincar de cavalinho, assim, né? Esse contraste de visões que, tipo, vai permear o filme todo, assim. Até porque ela é uma criança dos anos 70, né? Então você pressupõe que
eu não sei até que ponto isso realmente era assim, né? Mas que ela era um pouco mais inocente em relação a algumas coisas do que, por exemplo, uma criança de hoje em dia que tem acesso à internet. Com certeza. Eu acho, David, interessante você falar isso, porque, ao meu ver, é engraçado a carreira dele ser toda baseada em curta-metragens e esse ser o único longa dele. Porque eu sinto que ele traz pra esse filme uma coisa muito minimalista também, né? Porque até um contraste, porque ao mesmo tempo que ele começa nesse plano geral, ele começa a mostrar a vizinhança da Mary, depois ele mostra a urbanidade na vida do Max, assim, sabe? Quando ele sai de casa, sabe? Essas coisas. É um filme muito autocontido, né? Assim, sabe? É um filme muito... além dele ser um filme curto, ele tem poucos personagens, basicamente tem personagens periféricos que ficam entre os dois, mas só 2 personagens principais mesmo, que a gente acompanha e tal, que se comunicam por cartas, que estão sempre, muitas vezes, trancados em 2 espaços, dando cartas um pro outro, assim. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse senso de abrangência, de abranger o espaço, de abranger a narrativa, ele também vai muito no essencialismo da coisa, eu acho, só pra tocar no que ele quer, que é essa coisa de explorar o coração e as mentes e o emocional desses 2 personagens por esse espaço mínimo de tempo e de lugar que ele tem também. Caro senhor M. Horowitz, meu nome é Mary Daisy Dinkle e tenho 8 anos, 3 meses e 9 dias. Minha cor preferida é marrom e minha comida preferida é leite condensado. E em segundo lugar é chocolate. Tenho um galo chamado Ethel que se parece com isso. Ele não põe ovos, mas um dia vai pôr. Minha mãe gosta de fumar, de cricket e xerez. E meu pai gosta de brincar com pássaros mortos em seu quartinho. De onde vêm os bebês na América? Eles vêm das latinhas de refrigerante? Na Austrália, eles nascem nas canecas de cerveja. Aqui está um desenho meu. Não sei desenhar orelhas direito, mas sou boa nos dentes. Vai ser legal se você responder e ser meu amigo. Atenciosamente, Mary Daisy Dinkle. Mas e aí, Deb, sobre o que fala Mary Max? Uma amizade diferente. Uma amizade diferente, eu acho. É o subtítulo do filme no Brasil. Ótimo. Eu adoro, né, a cultura brasileira de pôr subtítulo em tudo. Mas, Mary Max é sobre uma amizade diferente. É sobre esses 2 personagens, que é a Mary, que ela começa, né, como uma garotinha, uma criança que mora na Austrália, num bairro suburbano super comum e convencional. E ela, sei lá, ela não é vista como sendo muito bonita nem pela própria mãe, ela é meio solitária, ela é meio esquisitinha. E ela acaba fazendo amizade via cartas com um homem nos Estados Unidos chamado Max, que é um judeu ateu, né? Porque ele é de ascendência judia, mas ele afirma que ele é ateu. E ele tem seus 40 anos e posteriormente ele vai ser diagnosticado com síndrome de Asperger, mas desde o começo a narrativa já meio que desenha, né, que ele tem algum tipo inadequação social, né, que a gente não sabe bem por quê. Que a gente não sabe bem por quê, mas que ele tem alguma inadequação social. E eles ficam amigos porque eles colecionam. Eles assistem um programa de TV e eles colecionam uns bonequinhos. Os Nublets. E eles acabam trocando cartas por causa, né, da comunidade internacional, né, dos Nublets. Sim, também eu gosto muito, né, você puxou esse negócio dos Nublets quando você falou na sinopse, e é legal como o filme ele trabalha, né, desde o começo, quando ele tá apresentando o contraste, né, tipo, as diferentes visões que eles têm a partir dos Nublets, né, que, tipo, são esses avatarizinhos, né, tipo, são uns bonequinhos esquisitos. Eu tentei pensar algum paralelo, assim, mas eu não consegui pensar em... Sabe o que eu pensei? Eu pensei em Geloucos. Nossa, é verdade, seria tipo Geloucos, né? Né, o Gelouco era um negócio muito pequenininho, eles são maiores, mas, tipo, o tipo de personagem me lembrou isso.
E é legal porque, tipo assim, a Mary gosta por eles, né, gosta dos personagens, né? Por ver no desenhos, por eles terem vários amigos, assim, por características mais simples, né? Que atraem ela enquanto criança. E aí, quando você corta pro Max, né? Eu até gosto muito do contraste estético que eles criam, né? Tipo, a Austrália é essa coisa com tons mais puxados pro marrom, pro bege, né? Tipo, é quase sépia, Quase assim. sépia. E aí, quando você vai pra Nova York, é um negócio, né? Que parece, sei lá, um retrato de Gotham, né? Porque Nova York é super gótica, e aí tem aqueles prédios enormes, uma escala de cinza, né, muito forte, assim, esse contraste do mundinho Eu acho dos muito dois. foda que o filme tá sempre lidando com uma paleta de cores fria, né, bem morta, e aí nos dois personagens eles têm traços coloridos, sabe, assim, pequenos, né, tipo, por exemplo, o negócio lá no cabelo da Mary, né, assim, e o cabelo do Max, sabe, assim, que é o vermelhado, sabe, assim, eu acho isso muito interessante, sabe, e dá um contraste, né, que naquele mundo frio existe alguma sobrevivência de humanidade. Nossa, assim, cara, eu acho demais, né, a apresentação da Max, e aí quando, da Mary, e aí quando troca pro Max, assim, também acho foda, né? O jeito que ele já consegue organizar pra você, tipo, o quão diferente, né, do convencional ele é, só falando das televisões dele, falando, tipo, a televisão grande dele não tinha imagem, só tinha som, e a televisão pequena dele tinha som, mas não tinha imagem, sabe? Tipo, ai, cara, achei incrível, assim. E aí, tipo, esse contraste também, né, porque ele também gosta dos Nublets, ele acompanha enquanto desenho, mas a descrição de por que ele gosta, né, é porque enquanto eles vivem em sociedades com papéis pré-definidos e muito bem estruturados, eles também têm muitos amigos, né? E a gente vê que, tipo, é o que atrai os dois no desenho, né? E o que acaba fazendo com que eles se atraiam, assim, um pelo outro enquanto pessoa. E eu acho muito legal também quando o filme começa a abordar, né, tipo, a dinâmica familiar da Mary e o quão, tipo, quebrada a família dela é, né, e o quanto essa desestruturação, tipo, é o que acaba sendo o contraste, né, pra como ela vai crescendo, assim, e conforme ela vai se comunicando com o Max também. Tipo, eu gosto muito que, tipo, o ponto de onde a narrativa começa, né, puxar o relacionamento dos dois, seja a troca de cartas, mas a partir de um questionamento simples, né, que ela poderia ter respondido em casa, mas ela precisa perguntar pra um estranho, porque ela, tipo, se sente mais à vontade falando com o estranho do que com a própria família, né? Que é de onde vem os bebês, assim. E eu adoro a explicação do vô dela, né? De que os bebês vêm de lata de cerveja e tal. Eu acho muito perfeito, assim. E aí, quando o Max responde pra ela que a mãe dele falou que, tipo, os bebês vêm de ovos são botadas, né? Por freira se você for católico e prostituta suja se você for ateu. Se você for ateu. Ah, é muito sensacional. Existe uma certa inocência, né? E como os dois já têm desde o começo esse sentimento de inadequação, de tristeza, de melancolia, mas eles têm uma inocência muito grande, né? E é como se ao passar do filme, cada vez mais, essa inocência fosse quebrada, assim, e tivesse uma coisa que eles estão vendo o mundo por um lado, assim, que eles estão vendo o mundo por até um estágio, até eles serem totalmente quebrados da visão desse mundo e uma certa ilusão de como esse mundo ataca eles ser totalmente quebrada, né? Eu acho, Diego, que é até um processo interessante, porque meio que é um grande coming of age o filme, né? Mas é um coming of age de uma criança, o que, tipo, beleza, é o normal, mas também é um coming of age de um adulto, né? Porque, tipo, o Max, ele passa por um processo de amadurecimento, assim, que não é exclusivo dele, né? Faz muito parte da sociedade em que ele tá inserido, porque é anos 70, você não tinha um diagnóstico, né? Pelo que o filme retrata, não sei se é verdade. Mas aí foda-se o que a gente tá falando sobre o filme. Por como o filme retrata, né, tipo, você não tinha um diagnóstico muito claro de Asperger, né, e nem, tipo, uma popularização de uma literatura sobre isso, né, então, tipo, ele vai se descobrindo ao longo do filme, né, e aí, tipo, ele tem um contato dele com a Asperger, né, e ele começa a se entender melhor como pessoa, e a gente vê que, tipo, a amizade deles funciona muito disso, né, tipo, deles irem amadurecendo juntos, enquanto uma amizade e amadurecendo separados, né, tipo, tendo outros contatos de como o mundo funciona e, tipo, crescendo a partir disso, assim. Sem dúvida nenhuma. Eu acho até interessante, né, a gente xingou muito aí, acho que nessa última temporada de premiações, né, o Triângulo da Tristeza, que é um filme que saiu ano passado e tal, e como ele usa a escatologia, né, de uma maneira velada. Eu acho engraçado porque o Adam Elliott, ele consegue, tipo, tá fazendo esse filme super sóbrio, né, e que a gente tá comentando que, tipo, é um puto estudo de personagem e tal, mas ele, tipo, ele não, sei lá, priva os personagens do que é humano, sabe? Ele faz humor escatológico várias vezes, é um filme que tem muita piada de peido, assim, tipo, ele usa e abusa, de cocô, tipo, do exagero, né, de corpo.
Isso é muito frequente, assim, né? Tipo, e ele usa, tipo, essa variação de corpos, né? E de, tipo, formatos diferentes dos personagens pra discutir as coisas, né? Eu gosto quando o Max tá escrevendo a carta pra Mary e aí ele fala, tipo, é uma dessas questões quintessenciais, assim, da humanidade. Tipo, por que as pessoas têm filhos? Ou porque velhas usam óculos muito grandes, sabe? Tipo, ele tá sempre... E tem cabelo azul, né? Sensacional, mas é muito cara. foda, porque, tipo, ele nem cai nesse negócio de usar uma certa escatologia e uma coisa meio nojenta pra só um artifício banal, assim, sabe? E pra chamar atenção pra ele mesmo. Mas ele também é um filme que ele demonstra uma vida que é muito cruel com os personagens, sabe? Assim, é uma coisa... É muito chocante ver o quanto o filme encara diretamente de frente essa coisa, essa tristeza, essa melancolia de como é a realidade daqueles personagens, sabe? Mas nem cair numa coisa de exploração da miséria, sabe? Assim, ele só registra a miséria, ele registra o sofrimento, mas ele não tá usando ele pra se auto-validar ou pra usar ele como um mero artifício, sabe? Assim, inclusive, nesse sentido, ele podia muito ser um outro filme que a gente falou muito na temporada de premiação, que é A Baleia, né? Ele não cai nisso, sabe? Eu pensei Inclusive, nisso. Inclusive, eu sinto que Mary e Max, eles retratam o adulto com autismo, né? Enquanto tipo de pessoa que existe, né? De um jeito muito mais humanizado do que muito filme que recebe elogios por aí. Que é uma coisa que eu fiquei pensando ontem, que eu li um tweet que eu achei genial, que é sobre a baleia, né? Que o cara falando que A Mosca, que é um filme literalmente sobre um cara se transformando em um monstro, trata o personagem com muito mais humanidade do que A Baleia, que era pra ser um filme mostrando a humanidade de alguém que a sociedade considera um monstro. Eu acho que o filme não se regogita com o sofrimento, sabe? Assim, ele registra esse sofrimento, mas os personagens não são só definidos pelo sofrimento. O sofrimento existe e é chocante você ver até esse linear que existe entre um momento de tristeza absoluta e um momento que existe uma certa graça nessa tristeza e tudo se mistura na mesma coisa, mas não existe uma definição apenas por isso e pelo contrário, sabe? Ele tá registrando e mostrando como esses personagens reagem e sentem o sofrimento. Ele não tá usando o sofrimento como uma mera peça sensacionalista, sabe? Uhum. Nossa, e eu acho muito perfeito, né? Tipo, quando ele consegue fazer essas transições, porque até, por exemplo, em mostrar figuras que são, tipo, sei lá, emocionalmente ou socialmente dúbias, assim, por exemplo, a mãe da Mary, né? Que, tipo, claramente é, tipo, uma mãe alcoólatra que não consegue, sei lá, costurar o botão da filha e tal, mas, tipo, ele consegue extrair humor disso, sabe? Sem que você fique sentindo mal por rir depois. Tipo, é uma piada muito idiota, assim, que eu sempre perco, toda vez que eu vejo esse filme, que é tipo, ela falando, tem espaço para mais um saco de lixo, aí o lixeiro respondendo, claro, pode subir, senhora Dinkle. Sempre me desmonta essa piada. Me lembra um pouco a Millie Polan, essas coisas sobre a família da Mary. Verdade. O filme, inclusive, tem esse ar meio bem fabular, né? Assim, é engraçado, né? Porque ele vai nesse registro bem realista, mas ele tem um certo ar fabular, assim, que acho que até a animação, a direção de arte, tudo isso deixa esse conto de fábula até num contraste maior com essa realidade tão pujante dos temas e das abordagens que a gente vê. Um que eu sinto muito isso é o vizinho lá da Mary, né? Que até vai se casar depois, né? Assim, que ele podia cair no território só do ser um personagem meio babaca, mas ele nunca cai nesse território, sabe? Assim, ele é uma criatura muito própria daquele ecossistema que o filme fala. Uhum. Não, acho que todos esses personagens coadjuvantes menores, assim, né, e o jeito que o filme, tipo, ele abraça essa excentricidade dele, por exemplo, tem aquela cena que o Max tá, hoje tá foda, hein, que o Max tá no tribunal, e aí, tipo, ele fala, né, que ele foi, tipo, convidado pra ser júri de um caso de um cara que matou todos os amigos dele na festa de aniversário surpresa, né, e aí, tipo, é o cara que ele tá inquietinho, assim, ou sei lá, o próprio vizinho da Mary que tem agorafobia. Aliás, eu amo que, tipo, a primeira parte do filme, assim, quando tem ela criança, além de, tipo, muito genuína, né, o processo de voz da... Deixa eu pegar o nome dela aqui.
da Bethany Whitmore, né, que é quem faz a Mary criança. Eu acho muito fofinho, assim, que ela erra os nomes, sabe? E aí, tipo, ela vai falar que ele tem a agorafobia, e ele não sai de casa porque ele tem uma coisa chamada homofobia, sabe? E aí, tipo, é essa troca. Eu lembrei do clássico meme, né, da homofobia nos olhos. Nossa, sim. Ai, cara, acho demais, assim, tipo, toda essa rede de coadjuvante. Você tá falando de voz aí, é meio chocante, mas quem faz esse vizinho da Mary, o Damian, que depois ela se casa, é o Eric Bana, que faz a voz dele, assim. Nossa, cara, é esse, tipo, o elenco desse filme, né, quando você vê depois de mais velho e, tipo, sei lá, vai olhar a ficha de quem faz as vozes, você fica meio chocado, né, porque são atores muito fodas, né, o finado Philip Seymour Hoffman aí, né. Ah, excelente, né, cara? Toni Collette, Eric Toni Bana. Collette. E eles fazem um puto trabalho de voz, no sentido, tipo assim, você até pode reconhecer que é a voz do Philip Seymour Hoffman, mas ele dá uma carregada na voz dele, faz uma composição de voz mesmo pro personagem, assim, que cria algo totalmente à parte disso, né? Toni Collette é a mesma coisa, tá? O Eric Bana, porra, cara, você nem reconhece ele no filme, assim, pela voz, sabe? Então é muito cuidadoso, sabe? Esse registro de voz que o filme tem, assim. E acho que eu não reconheci ninguém, eu só vi depois nos créditos, né? E aí várias coisas fizeram sentido, na verdade. Não, sem dúvida nenhuma, né, cara? Assim, porque até são personagens meio muito distantes, sabe? Assim, é um trabalho realmente de composição de voz, né? Mesmo que eles fazem, sabe? Assim, não tem aquela lógica de pegar um personagem que tá mais próximo daquela pessoa e retratar aquilo dentro do quem aquela pessoa poderia ser. Não, é uma coisa mais que foge disso. E eu só queria fazer um pontinho aqui, né, porque geralmente acho que a gente não fala muito de dublagem, né, a não sei que esteja alguém que goste muito de dublagem aqui, o que eu sei que não é o caso dos participantes desse programa, mas esse é um filme que, sei lá, eu nunca tinha visto legendado, né, até eu gravar para esse programa, porque já faz um bom tempo que eu não revejo o filme e tal, e querendo ou não, tipo, é um filme, né, que eu acostumei a ver dublado e tal, então, tipo, é interessante ver legendado, mas eu gosto muito também do trabalho de dublagem desse filme, nem tanto no de adaptação de texto, né, eu acho que várias coisas se perdem, assim, como o filme constrói humor, até porque ele é um filme muito textual, né, então coisas se perdem, assim, tipo, por exemplo, tem uma parte que ela tá falando sobre o avô dela morrer, né, e aí, tipo, o narrador, ele, que no Brasil é feito pelo Gutenberg Barros, tipo, ele recita, né, uma poesia que um amigo dele escreveu e não teve um trabalho do texto, tipo, rimar, como acontece no texto original, né, e que, tipo, querendo ou não, é uma parte importante, né, pra ser uma poesia, assim, sobre o avô dela e tal, mas muito bom, assim, o trabalho de escalação, né, com a Helena Palomanes fazendo a Mary criança, a Márcia Morelli fazendo a Mary adulta, né, e o Alfredo Martins fazendo o Max. Eu acho que ele, inclusive, o Alfredo Martins merece um destaque aí, que ele consegue, né, pegar essa coisa mais rouca que o Philip Seymour Hoffman tem, assim, acho sensacional. Muito foda, muito foda. Nossa, e uma coisa que me pega muito em Mad Max, acho que desde quando eu era mais novo, assim, é o quanto ele consegue ser agridoce, né, tipo, no jeito que ele tá trabalhando os sentimentos. Tem os momentos que, tipo, poderia ser muito, vai ser um momento forçadinho pra você chorar, né, mas, sei lá, ele consegue inserir uma piadinha que não é exatamente uma quebra, mas, tipo, no contexto só é engraçado o suficiente pra você, tipo, sabe, tipo, dar aquela quase choradinha, dar uma risadinha de, sabe, esse negócio assim. Eu acho que ele tem uma coisa, né, que a gente comentou no de BoJack também, sabe? Que ele fala... Sim. É o que eu sempre penso, inclusive. Ele fala desses temas que são muito caros na nossa vida, sabe? Tipo, depressão, suicídio, a questão da síndrome de Asperger, sabe? A questão de saúde mental, de solidão, né? Acho que o filme é sobre solidão e essa coisa da amizade. Ele fala de um jeito muito próximo da gente, sabe? Muito próximo mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que ressalta uma humanidade, sabe? E assim como a vida, essa humanidade pode vir desde um momento de humor inusitado a um momento de drama profundo, sabe? Assim, e ele não deixa as coisas marcadinhas, sabe? Ele só flui entre uma coisa e outra, sabe? Sim. Nossa, cara, e acho tão bonito, por exemplo, a cena que a Meryl tá escrevendo uma carta pra ele, e aí, tipo, ela vai contando que ela não tem muitos amigos na escola e que ela se sente sozinha, e, tipo, o trabalho de voz, né, da atriz é fantástico, assim, principalmente na parte que ela vai lá e fala que ela precisa ir porque as lágrimas dela estão manchando as palavras, sabe, do papel. O filme tem grandes frases, inclusive, né, tem frases muito bonitas, né, assim, diálogos muito bonitos, assim, sabe, de conversas que um troca com o outro, né? Eu até falei daquela parte que ele perdoa ela, né? Assim, que ele fala do perdão pra ela, porque pode perdoar porque todo mundo é imperfeito, sabe? Isso que faz o ser humano maravilhoso, sabe? E não cai no negócio de autoajuda, sabe? Assim, esse é o lado meio gênio indomável do filme, sabe? Que ele faz isso com
uma humanidade, sabe? Que em momento nenhum cai numa coisa meio autoajuda, sabe? Assim, uma coisa meio comercial de intervalo da Globo, sabe? Assim, de animação, assim, não cai nisso, sabe? Assim. Eu acho que é exatamente o humor ácido do filme que faz com que ele não caia na armadilha de ser um filme de autoajuda, sabe? É exatamente a forma meio cruel até que as coisas acontecem com os personagens Muito que cruel. Mantém o filme no chão. Sem dúvida nenhuma. E é muito difícil, né? Porque ele é um filme que, como o Diego já falou aí, ele debate várias coisas, né? E são personagens que, às vezes, eles são muito polidos de texto. Por exemplo, o Max, né? Ele é uma pessoa inteligentíssima, ele é uma pessoa culta e tal. Mas tudo consegue soar muito genuíno, sem que fique tipo, vai ter um momento que o personagem vai precisar discursar sobre alguma coisa, sabe? Sou alienígena, tipo, na boca daquele personagem, né? Acho que até pela essa estrutura que o filme tem, né, de tipo, eles estarem mandando cartas um pro outro, assim, tipo, não tem muito esse espaço, né, pra, tipo, um diálogo que não se comunique com os personagens, assim. Que é uma coisa que eu tava vendo, é que eu não leio livros de gênero infanto-juvenil e young adult, mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas que leem reclamando é como que ultimamente parece que você não tem mais um diálogo normal entre os personagens, sabe? Entendo. Os personagens, sei lá, eles têm uma discussão e aí eles resolvem a discussão falando coisas do tipo, não, eu entendo que você falou isso e isso, tentou me magoar porque você tem um relacionamento ruim com seus pais, sabe? Coisas que na vida real ninguém fala desse jeito, a sabe? Dramaturgia do textão, né? Tipo isso, coisa assim, né? A dramaturgia do textão. E eu acho que Mary and Max, até porque a maior parte das ações são... A maior parte do texto é falado pelo narrador, né? Os personagens em si não tem tantas falas se você comparar com o narrador. Com certeza. E é exatamente porque eles falam, né, de um jeito que eu diria que é mais realista, que não cai na dramaturgia do textão, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, por exemplo, ele fala de vários temas que são meio tabu, né? Que muita gente... Quando vai aborda cheio de dedos, assim, por várias questões, né? Ele trata com uma naturalidade muito, muito forte, mas que sempre denota o quão vital é que esses temas sejam abordados. Ele não cai naquela coisa de, estou tratando do tema importante, e nem daquela coisa de tratar eles de uma forma rasa. Eles tratam daquele tema junto com toda a humanidade, porque estão falando de personagens humanos, né? Então eles cruzam com esse tema e acaba fazendo com que a gente se conecte ainda mais com esses temas, né? Porque são temas que a gente passa no nosso cotidiano, na nossa vida, cada um do seu jeito, com a sua própria, no seu próprio nível, instância, mas que a gente se conecta e percebe eles, né? Eu acho que isso é bacana do filme, sabe? Não existe esses dedos, ao mesmo tempo não existe esse didatismo que a Debbie citou aí pra falar dele, sabe? Uhum. Nossa, e eu acho, né, que inclusive ele é um filme que ele consegue, né, ele consegue pegar isso, mesmo trabalhando até com expressões pequenas dos personagens, né, você vê que, tipo, ele é um filme que ele não tem, tipo, um grande recurso de marionetes em termos de expressões, mas eu acho que, por exemplo, eles usam muito bem vários artifícios, assim, repetidos, né, por exemplo, tipo, o nervosismo do Max, né, que vira quase uma sketch dentro do filme, o jeito, tipo, dele tremendo o lábio, depois indo pro canto da sala, ficar balançando e tal, tipo, ele consegue aproveitar esses momentos que já estão prontos, né, que, tipo, claramente são, sei lá, limitações orçamentárias e, tipo, transformar isso num signo marcante dentro do filme, assim, que eu acho maravilhoso. Não, com certeza, cara, com certeza. Pô, cara, e eu acho muito isso do trabalho de cor, né, que o Diego falou mais cedo, também acho muito fantástico, assim, tipo, em como eles vão fazendo isso, né, como se o mundo da Mary aos poucos vazasse pro Max, né, e, tipo, tudo que ela manda pra ele, tipo, vira um cenário a mais, vira um detalhe a mais no cenário, né, tipo, porque vira uma cor que o cenário simplesmente não tem, né, porque, tipo, como o Nova York é preto e branco, né, salvo com algum detalhezinho vermelho, tipo, o vermelho da Tocha na Liberdade e tal, tudo que ela manda é como se fosse tipo uma gotinha de alegria pra ele. Eu acho isso muito fantástico, assim, essa construção que o filme faz. Como se fosse uma inclusão na vida dele, né? Assim, ela adiciona sempre algo pra vida dele, né? Isso tá no cenário do filme, nas cores do filme, é verdade. Nossa, fora que eu acho que essa transição também, né, que o filme faz às vezes de conseguir construir um momento super banal e mesmo assim entender, fazer com que a gente entenda, né, que o personagem se sentiu afetado por aquilo, acho
que é pra poucos, porque, por exemplo, quando o Damian Papadopoulos lá tá falando com a Mary, né? E é depois que ela tá adulta, ela tipo, fez a cirurgia e ela tá mais arrumada, ela quer falar com ele, ele vai lá e fala que ela pisou no cocô do cachorro e tal. É um momento muito pequeno, assim, e a Mary, né, sendo a personagem que a gente já viu no filme, a gente sabe que ela passou por muito mais, mas é um negócio que afeta muito emocionalmente ela, porque vai nessa coisa da autoestima, né, que a gente sabe que é uma coisa desde a infância, e tipo, a gente tem um quadro dela chorando lá de costas. Que eu acho que foi esse o momento que mais me fez lembrar do filme do casamento da Muriel, mesmo antes de eu saber que era a Toni Collette dublando ela adulta. Verdade, lembra mesmo, assim. Toda essa relação dela com o Damian lembra bastante, né? Até a própria personagem lembra bastante, né? Assim, eu até tava comentando aí com a Deb em off, né? Que eu acho que ela foi escalada muito por causa disso, cara, assim, porque o filme tem várias semelhanças, né, com o casamento de Muriel, né? Rende uma sessão dupla. Sessão dupla, né? Melancolia gostosa aí o filme. Não, que tipo, ele tem todo esse traço de melancolia e tal, mas eu acho que eu vi o outro curta do Adam Elliott também, por sugestão do David. O Harvey Kurbett, eu acho que ele tem um traço, que ele tem uma coisa bem pesada de melancolia, quase tratando a vida como uma maldição, porque a vida não deixa de ser uma maldição, né, em certos sentidos, né? Assim, você sempre tem uma... em todos os sentidos, né? Mas eu acho que ele também tem uma parada que é muito legal, que ele tem um tom... Eu não sei se esperançoso é o termo certo que eu quero usar. Mas ele tem um tom que, tipo assim, sabe? A vida tem uma coisa que, apesar de todo esse lado pesado, todo esse lado cruel, tem uma coisa doce dentro desse lado cruel, sabe? Assim, que existe uma certa perseverança e você continuar tentando achar o seu lugar, apesar de tudo que tá acontecendo, sabe? E não é um senso de otimismo, exatamente, porque as coisas podem não dar certo e acabar não dando certo, como a gente vê no final do Mad Max, mas ainda assim existe algo de bom e de humano, sabe? Na pior das tragédias, sabe? Na pior das tragédias você vai encontrar algum vínculo, algum espaço, alguma felicidade, sabe? Eu acho que tanto o Harvey Kurbett e o Mad Max tem muito disso, sabe? Tipo, a vida do cara do Harvey Kurbett é toda fodida, mas por outro lado ele, sabe, ele conseguiu uma família, ele construiu relações, ele não acaba o filme bem, mas ele também não acaba o filme mal, sabe? Essa coisa agridoce que você falou, acho que marca muito, acho que essa ideia que ele tem da humanidade, sabe? E é a coisa que de ser é uma história sobre pessoas comuns, né? E que é uma coisa que eu mesma penso muito, sabe? Que, sei lá, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. A vasta maioria desses 7 bilhões de pessoas não vai viver pra fazer grandes feitos, sabe? Sem dúvida nenhuma. Nossa, eu acho que ele até tem esse comentário mais centralizado em alguns personagens do filme, tipo a vizinha do Max, por exemplo, né, que é a Ivy, ela claramente, tipo assim, viveu uma vida de merda, né, até o dia que o Max ganhou na loteria, tipo, deu uma parte do dinheiro pra ela aproveitou, mas logo depois morreu, né? É engraçado, tipo, o quanto isso é uma constância, assim, no trabalho do Adam Elliott. Acho muito interessante, assim, porque é o que você falou, Diego, não é que seja exatamente um otimismo, né, tipo, uma narrativa de, mas vai ficar tudo bem, mas é uma narrativa meio que a vida como ela é, né, porque é essa coisa de momento, sabe, numa hora ele tá ganhando loteria, na outra ele tá sendo preso por, sei lá, quase matar alguém. Eu acho, inclusive, que o jeito que o filme consegue usar esses coadjuvantes, né, pra, tipo, fazer sketches dentro do filme, assim, sensacional. Eu adoro o amigo imaginário do Max, sabe? Tipo, ele só tá lá parado no Senhor canto. Ravioli. Nossa, é muito perfeito, porque ele tá só lá parado no canto, né? E, tipo, aí às vezes o Max tá em, sei lá, um estágio extremo de depressão, ele olha pro canto, ele tá lá, até chegar o dia que ele simplesmente pula da janela e vai embora, né? Abandonando ele. Porra, cara, nem fala isso, cara. Ai, cara, acho muito legal, assim. E ainda, né, tipo, vocês falaram da baleia mais cedo e tal. Eu acho que é até engraçado, né, porque ele é um filme que ele também tem um retrato de obesidade, né, e, tipo, ele é um filme que o tempo todo ele trabalha até nisso. Ele é explícito nisso, né, eles até falam. É verdade. Mas, tipo, ele é um filme que ele trabalha com isso o tempo todo, né, às vezes ele usa pra humor, mas, sei lá, tipo, não é um negócio que é, tipo, o ponto decisivo, né, da vida dele, tipo, não faz com que a vida dele soe só como isso, assim, né, nessa coisa de, tipo, a vida como ela é, a gente tem, tipo, espaço pra, sei lá, pra existirem corpos só como eles são também. Acho isso maravilhoso. Perfeito. Não, e acho que, tipo, é o que a gente ia falar, né? Eu acho que primeiro que o Max não é definido só por essas questões, sabe? Ele não é definido só por ser obeso, não é definido só por ter Asperger, sabe? Ele tem características, uma personalidade própria, sabe? E quando vai se tratar dessas questões na vida dele,
é tratado com uma fluidez, sabe? De um jeito que não... É só quem ele é, né? Exatamente, sabe? É tratado, tipo, o que ele sofre com isso, mas não é só o sofrimento em si, sabe? E não é algo que reduz ele a ser só uma coisa, sabe? Assim, e não é reduzido só a um lado de, o sofrimento, o que eu disse, esse lado do humor e tal, tudo isso, sabe? Existe uma humanidade muito maior nisso, sabe? E essa humanidade dá mais vazão ainda aos comentários que o filme quer fazer sobre as pessoas que são esquecidas pela sociedade, ignoradas e que sofrem com isso, sabe? Sem o filme denotar um sensacionalismo vindo disso, sabe? Acho que esse é o lado forte que o filme tem, sabe? Que eu acho que é isso que é um pouco... Porque que ele me lembrou Hey Arnold, essa coisa de mostrar gente comum. É, boa. Porque uma coisa que eu lembro que me incomodava muito quando eu estudava no colégio, eu estudei com pessoas que tinham muito mais dinheiro que a minha família tinha. Entendo. E era quando eles falavam coisas do tipo... Assim, gente que nunca andou de ônibus na vida. Meu Deus. Gente que nunca ia no centro da cidade, só ia em shopping. Tô ligado. Gente que falava, sabe, que porque 13 de maio é uma rua aqui do centro de Campinas cheia de comércio, né? Porque você vai na 13 de maio, as pessoas são todas feias. Meu Deus. E isso me incomodava muito, sabe? Porque elas não são feias, elas são pessoas comuns. Você vai no centro de qualquer cidade, você tá vendo gente comum, você tá vendo gente normal. O filme fala muito disso, né? Dessas pessoas que outras pessoas tratam como invisíveis, né? Acho que isso... E acho que isso conecta o filme muito profundamente com muita gente, né, cara? Porque ele fala de questões que a gente vê no nosso dia a dia de uma forma que ele não tá olhando de cima pra baixo, sabe? Assim, ele tá olhando na mesma... Ele tá olhando de frente pra você, sabe? Sobre essas questões, sobre essas pessoas, sabe? Eu falei de cima pra baixo, mas acho que baixo pra cima serve também. Mas enfim, foda-se. Entenderam, vocês sabem. Não, é até engraçado aqui quando ele vai mostrar, tipo, esses retratos, né, de gente da elite, é sempre uma versão muito cartoonizada, né? Por exemplo, tem uma parte que o Max tá olhando uma mulher jogar cigarro na rua, né? E, tipo, tipo, ele tenta deixar claro, assim, que é uma pessoa, né, rica e tal. Tanto que, se você for reparar, inclusive, a personagem claramente é modelada em cima da princesinha de luxo lá, né? Tipo, as pérolas, bonequinha de luxo, Audrey Hepburn. Não, sim. E aí, tipo, é uma visão que ele faz até como snob, né? Ela é mais nariguda e tal. Então, eu amo esses detalhezinhos, assim, do filme. E você tem, acho que, um contraste, né? De que o filme dá a entender que tanto a Mary quanto o Max, eles são mais ou menos da mesma classe social, só que eles moram em ambientes muito diferentes, né? Sim. O Max, porque ele tá em Nova York, ele mora nesses prédios insalubres, cheios de gente velha, né? Você sai, tá tudo cheio de lixo, as calçadas. E a Mary, ela mora num subúrbio australiano comum, mas que é profundamente claustrofóbico, porque é bem essa coisa de bairro de classe média baixa que, assim, sei lá, pelo menos o bairro onde eu moro, eu sinto que é mais ou menos assim também, que é cheio de gente de mentalidade meio pequena e que gosta de julgar as outras pessoas e fofocar, sabe? Sim, é verdade, é muito disso mesmo, assim, muito disso. Inclusive, é curioso isso, né, porque eu acho que o filme também tem esse subtexto, né, que ele fala, tipo, a pessoa pode estar em outro ambiente totalmente diferente do seu, em outro país, em outra realidade, mas vai ter dramas, e até os dramas podem ser diferentes, mas vai ter dramas e questões dessas pessoas que vão se conectar muito com o seu, sabe? Não importando onde ela esteja, sabe? Você pode ter uma conexão com uma pessoa, pode ser possível onde quer que essa outra pessoa esteja, assim, você nem conversando com ela, mas só trocando uma carta por ela que atravessa o país, sabe? Sim, tanto que se a gente for pegar, tipo, uma das cenas mais icônicas do filme, né, que é tipo os dois juntos, mais separados, é isso, né, tipo, mostrar como eles estão fazendo parte do mesmo ambiente, né, porque é um plano geral, assim, só que estando em lugares totalmente diferentes, né, tipo, aí tem aquela tela dividida, assim, mostrando ela na Austrália e ele em Nova York, aquele contraste, né, tipo, só do preto e branco, assim, escala de cinza e aquela corzinha mais sépia da Austrália. Nossa, e quando o filme vai pra Mary adulta, assim, eu acho maravilhoso também, né? Porque a gente vê diferentes facetas, né, da vida dela. Ela é muito fofa, assim, enquanto criança, e ela é uma adulta muito fácil de se identificar, né? Porque ela é cheia de problemas, assim. Acho que toda a questão dela da autoestima, tipo, sempre pega você quando você vê, né? Porque é um retrato
é um retrato muito específico, porque, tipo assim, ela claramente, né, dentro do universo do filme, não é uma pessoa feia, mas, tipo, ela é uma pessoa que ela foi mal cuidada, assim, durante a infância, e aí, tipo, isso afetou ela pra quando ela foi adulta, né, tanto que ela tenta tirar a marca de nascença lá com cirurgia plástica. E deixou traumas nela, né, também, pra lidar com os outros, né, também tem isso, né, deixou muitos traumas pra lidar com os outros, é que é uma coisa que acontece mesmo, né, quando você tem essas questões na infância, né, você acaba carregando isso, né, pra outras fases da sua vida. Exatamente, né, identificação na mosca, né, assim. E eu acho que especialmente quando só quem viveu sabe, né, como diria o meme, como que às vezes você não é uma pessoa feia, às vezes você é uma pessoa bonita, só que se você não tem uma beleza convencional, sim, com certeza. E você sofre por causa disso na infância, tem uma coisa que parece que tem muitos caras que eles são ensinados de que se uma mulher não é gostosa, então ela não é digna do seu tempo, sabe? E eu acho que a Mary sofre um pouco com isso, sabe? Que ela não tem uma beleza avassaladora, então meio que é como se a presença dela fosse totalmente inútil e ela não é desejada nos lugares. Com certeza. E não ajuda, certeza. né? Que quando ela tem uma crise, tipo, logo depois ela perde o marido que ela acabou de ter. Aliás, eu acho muito sensacional, tipo, esse payoffzinho, né? Porque ela fala que ela tem tudo a ver com o Damian, porque eles dois, tipo, ele também tem um amigo, né? Com quem ele troca cartas da Nova Zelândia e tal. E aí, tipo, no fim, tipo, eles terminam e ele vai lá casar com esse amigo com quem ele trocava carta. Olha, quando falou que o Damian fez o vestido de casamento dela, eu já sabia que isso ia acontecer. Ai, cara. É sensacional, né? Tipo, esse comecinho, né? Todos esses detalhes, assim, dos personagens menores, eles dão uma esfera, assim, emocional pro filme que ela é muito rica, né? Com certeza, nossa, demais, assim. E eu acho também que tem muito essa coisa que a Deb comentou mesmo, assim, sabe? Do filme ter uma conexão muito forte com as pessoas. O David mesmo falou que viu o filme adolescente, você viu, né, por aí, né? Tipo 13, 14 anos. Adolescente e para adolescente e ficou encantado, porque eu acho que tem uma coisa de se reconhecer no filme, cara, porque todo mundo aqui tem você acaba tendo, pela vida, você acaba tendo uma cabeça meio fodida, né, assim, em algum nível, né, sabe? Eu acho que o filme se comunica muito com isso, sabe, assim, cabeça fodida no bom sentido, se existe bom sentido pra essa palavra, sabe? Mas nesse sentido de você, sabe, do filme falar de solidão de um jeito muito aberto, sabe? Essa coisa de você sofrer com a solidão, de você não querer acabar sozinho, de você lutar contra a solidão, mas sempre esbarrar na solidão também, e da solidão cercar você, sabe? E do mesmo jeito falar dessa coisa da educação, dos padrões de beleza, sabe? Dos traumas da infância, de ansiedade, de saúde mental, de tudo isso, sabe? O filme trata de tudo isso de uma forma que é muito direta, que é muito próxima, a gente que se conecta com qualquer pessoa, sabe? Assim, que sofra disso ou que perceba isso, porque o mundo basicamente se resume muito a essas questões, mas sem o que a gente tá falando muito no podcast, né? Sem esse sensacionalismo, sem essa coisa, vou te dar uma lição sobre isso, não. Ele fala isso por meio dos personagens, da gente se importar com aqueles personagens, com aquelas figuras, com aquelas relações que eles têm, sabe? O que salienta ainda mais a nossa proximidade com eles mesmo, sabe? É basicamente um filme que esse povo do terceirão pra vida não vai entender, sabe? Se você... Exato, exatamente. Se o seu ensino médio foi o máximo, você não vai entender esse filme. Porra, do terceirão pra vida, é verdade, excelente, Deb. Porra, fechou. Ai, cara... Isso do filme, né, não ter, tipo, esse olhar mais moral pras coisas. Eu gosto, por exemplo, na cena em que a Mary, ela tá prestes a se matar, assim, e aí tá tocando que será. E aí, tipo, tem um pequeno detalhezinho, assim, tipo, é um plano geral, mas mostra o feto na barriga dela. Então, tipo, você percebe que ela tá grávida, né? E, tipo, o filme podia caminhar pra um olhar moral, de, tipo, nossa, ela ia se matar grávida e tal, mas não, né? Ele evita isso. Até porque, ele não tipo, julga. Ele não julga isso porque ele sabe que, tipo, é um momento muito sensível pra personagem, né? Então não faria sentido julgar ele, assim. Não tem palavras, sabe? É muito fantástico, assim, tudo que esse filme faz. E vocês gostam do desfecho do filme? Dela chegando lá e o Max tá morto? Acho lindo, cara. Eu acho que é meio que a única conclusão possível, sabe? Eu tava percebendo que o filme tava caminhando pra isso, mas não no sentido de ser clichê, mas no sentido de que não tinha outro jeito muito da história terminar, ir, sabe? Né, cara? Assim. Acho que era meio que a conclusão lógica
da história do Max. Sem dúvida. E é muita coisa agridoce também, sabe? Porque ele morre, mas não é uma cena triste. Ou... Tipo, é triste, mas não é triste, tipo, vai, chore agora. Tipo, é horror, é tragédia, é triste sabe? por ele ter morrido, mas, tipo assim, não é como se a morte dele fosse uma coisa, tipo, super triste pra ele, né? Porque o narrador até fala, né? Ele morreu pacificamente assistindo televisão naquela manhã após terminar a última lata de leite condensado, que era uma coisa que ele amava. Exato. Tem uma coisa doce naquele encontro com a Mary, nessa despedida dos dois, sabe? Na Mary sentada ao lado dele, sabe? E existe uma... pô... tá me dando vontade de chorar agora. A noção de que uma vida é uma vida, né? Exato, exatamente. Tem um capítulo do Sandman que é mais focado na personagem da morte e que fala que, assim, isso é depois que mostra, né, o personagem que é imortal, mas que fala que existem várias pessoas ao redor do mundo que elas vivem, que estão vivas há séculos, sabe? Que elas decidiram que não vão morrer, então elas não morrem por enquanto. E é um capítulo em que um desses personagens que estava vivo há séculos finalmente morre. De uma maneira que eu acho que é, sei lá, um acidente bobo, alguma coisa assim, porque também faz tempo que eu li, né? Mas... E ele vira pra ela, né? Quando ela chega pra buscar ele percebe, né, que ele morreu, que ele tá indo embora. Ele vira e fala, mas eu consegui, sei lá... Não lembro quanto que era, acho que 300, 400 anos, alguma coisa assim. Foi bastante coisa, né? E ela vira pra ele e fala, você conseguiu o que todo mundo consegue, uma vida, sem mais e nem menos. Pô, perfeito. E agora eu estou chorando. Mas vamos para as notas e considerações finais? Vamos lá. Então, notas e considerações finais aí, né? Para um dos melhores filmes já feitos, Mary Max, Uma Amizade Diferente. Começando pelo Diego, né? Que vai dar a nota mais baixa aí, claramente. Ai, meu Deus. Então, David, é o seguinte. Quando eu revi o filme e tal, eu gostei muito, adorei e tal. Eu dei 4, né? Mas... Revendo o filme, né? Mas conversando com vocês, o papo, tudo, sabe? Assim, até me emocionei aqui e tal. Eu vou dar 4,5 pro filme, assim. Não tenho essa coisa que o David tem com o filme, essa relação muito particular de ser um dos meus filmes favoritos, tudo isso e tal. Mas isso é uma coisa... Odeia pessoas tristes do Diego, né? Não, pelo contrário. Eu sou uma pessoa triste, por um lado. Que todos somos. Então, todos temos um lado que sei. Mas assim, cara... mas é uma coisa de relação particular, sabe? Tem relações com filmes que não vão ser as mesmas exatamente, sabe? Que vão ativar por algum nível, sabe? Mas assim, é um filmaço, é ótimo. Ele acho que tem um dos melhores retratos de todos esses temas que a gente falou aqui, por meio dessa amizade dos dois personagens, sem ser essa coisa meio panfleto ou essa coisa meio rasa, sabe? Assim, só por uma abordagem inteligente que ele faz dos personagens, do tema e de como ambienta ele, sabe? Por meio dessa animação de argila e desse estudo de personagem que ele tem. Então, minha nota é um 4,5 pra Mary Max, Uma Amizade Diferente. Debbie? Eu acho que eu dou um 5, sinceramente. Não é... Assim, eu acho que qualquer filme que me faz chorar já merece não um 5, mas... Olha eu aí, acho que ele realmente é um filme muito bom. Ele... É um filme muito surpreendente, que eu acho que mais pessoas deviam assistir, né? Tanto essa coisa, né, de que a animação para adultos e como que a animação, já diria o Guillermo del Toro, né? Ela é um tipo... Ela não é um gênero, né? Ela é um tipo de mídia, é um meio, né? Ela é um meio. E eu acho que esse também é um filme que exemplifica isso muito bem. E... toda a questão humana do filme é tratada com muita delicadeza, sabe? Você, por mais que ele tenha um humor extremamente ácido, sabe? Corrosivo, os personagens são todos muito humanos. De um jeito que você não vê, mesmo em filmes que se propõem a tentar humanizar pessoas, sabe? Mais rejeitadas, né? pela sociedade. Me surpreendi muito, achei muito bonito o filme, então eu dou nota 5 mesmo. Cara, pra mim não tem outra nota, é 5, assim. Esse filme, acho que assim como o BoJack, são coisas de conforto, assim. O que eu sei que até é meio controverso, né, falar isso, mas talvez só pra pessoas norme aí, né, então... Não, mas ó, David, só te falar uma coisa. Eu tava conversando com a minha irmã esses dias aí, e ela viu o BoJack também, se apaixonou.
E ela falou que BoJack é a série de conforto pra ela, assim, sabe? Não, mas é totalmente. Eu acho que as pessoas, elas têm... Eu entendo, tipo, essa noção de que as coisas de conforto são essas coisas pra você ver e você ficar good vibes e tal. Mas eu acho que, tipo, tem uma coisa meio mágica na coisa que, tipo, ela consegue te oferecer um certo conforto sendo melancólica, sabe? Que é o que o Mary Max faz, o BoJack também. Isso que a gente falou, né, de ser só uma vida, é uma coisa que eu gosto muito, que, tipo, como o BoJack faz, ou até essa abordagem, por exemplo, essa abordagem do sofrimento, de que, tipo assim, não necessariamente o sofrimento da personagem tem que levar ela a algum lugar. Por exemplo, tipo, a Mary, ela termina o filme, né, e, tipo, ela termina numa vida comum, né, ela não deslancha na carreira dela de escritora, ela simplesmente agora, tipo, é uma mãe com um filho também, indo pra Nova York, sabe, tipo, o sofrimento dela não precisou ser recompensador e tal. Foi não tem uma coisa meio uma linda mulher, né, tipo, a mulher a pessoa tava no sofrimento, deu um grau de não sei quantos graus pra virar uma super heroína no final, né? Não tem isso. Não, percebemos que você é de humana agora, né? 180 graus, pô. Algum grau. 180 porque 360 você volta ao lugar. Mas eu gosto muito dessa abordagem, sabe? Achei ele um filme lindo, assim, no jeito que ele consegue, tipo, ele ter essa coisa maior dentro da filmografia do Adam Marriott, mas ele ao mesmo tempo é uma coisa super pequena e contida, né? Tipo, ele é um filme que usa muito, por exemplo, planos abertos, mas é sempre, tipo, só um plano aberto pra mostrar um subúrbio, sabe? Nunca tenta ser uma coisa grandiloquente, assim, tipo, sei lá, pensando em contraste, por exemplo, o que a Laika faz, né, de, tipo, essa grande criação do mundo. Eu acho que o Adam Marriott, ele tem essa característica, assim, de ser esse autor das pessoinhas, né, como foi colocado aqui. Tem um termo que eu lembro que eles usam em alguma temporada de Doctor Who, né, que é o Little People, que eu acho que se encaixa perfeitamente, assim, né, que é essa coisa, tipo, de ser pessoinhas mesmo, né, tipo, das pessoas comuns. E eu acho que essa crônica das pessoas comuns é uma coisa que sempre me canta, assim, quando ela é bem feita, sabe? Então é 5 de 5. Eu tenho que acrescentar que eu acho que esse dá um bom episódio duplo, como o que a gente fez sobre o The Windows Bros, assim, também. Acho que são 2 episódios bons duplos, assim, pra ver até onde a animação pode ir emocionalmente para as pessoas. E que em breve vai ser um episódio quádruplo aí, né? Porque a gente vai ter um programa só sobre animações, discutindo, né, o que é ser uma animação adulta ou não. E, né, tipo, um programa que vai ser só a animografia do Adam Marriott. Sim. Olha só.